Tens documento? Sim. E recebes rendimento mínimo. Pronto. 705 euros. Não precisa trabalhar nunca. Nada. Nada. Ah, é só passear. É bom. Eu recebo 500 euros de abono, porque sou mãe solteira, e recebo 400 euros de rendimento de realização social, porque eu não trabalho, e com esse dinheiro eu alugo uma casa e depois os meus filhos vão comer. A senhora é também ela beneficiária de prestações sociais acima de 1000 euros. Portanto, acima de 1000 euros. Portanto, Temos que acabar com esta história de construir casas públicas para distribuir por ciganos e por outras minorias. Temos que acabar, porque andamos há anos a construir casas que vão para os mesmos coitadinhos de sempre, que se pega nelas e diz assim, tu trabalhas, não, levas a casa à mesma. E o outro que está a 1 quilómetro não tem nada. Esta é a verdade. Andamos a distribuir casas por quem não quer fazer nada. E depois quem precisa não tem. A economia... Preciso trabalhar. A Segurança Social paga para mim 705 euros e casa. E dá casa. Olha, peraí, vamos... Lembrando que esse vídeo não tem nenhum intuito político de defender bandeira X, nem Y, nem esquerda, nem direita, nem centro. A intenção desse vídeo é mostrar uma realidade para você que está aqui em Portugal, para você que pretende vir para Portugal e para você que está por fora da situação de Portugal. Então fala maltinha, fala amigos, fala inscritos do canal Imigrante, Futuros Imigrantes. Nesse tempo todo aqui em Portugal eu nunca fiz um vídeo com esse tipo de assunto, por dois motivos. Primeiro, porque eu sou imigrante, então assim, eu não posso também me posicionar radicalmente contra os imigrantes, porque eu sou imigrante. Então é a lógica. E segundo, primeiro motivo é esse. Segundo, porque, como é que eu posso dizer? É um assunto delicado que envolve pensamentos políticos e é uma das coisas que eu não gosto de envolver no meu canal. É pensamento político, religiosidade, essas coisas. O meu canal é um canal que é para todos. O assunto que eu tento abordar o dia a dia, as informações, é para todos. Claro que eu tenho minha fé, eu tenho pensamentos, mas ultimamente a situação de Portugal, ela vem se tornando algo assim tenebroso. A realidade é essa. O que me parece, realmente Portugal perdeu o controle das pessoas que entram, dos imigrantes que cá estão, coisas que a gente admirava. Ou é um país sem violência, um país tranquilo. E cada dia mais a gente vê que isso não é algo que a gente põe mais na prateleira. Porque quando a gente chegava a Portugal, a gente via a qualidade de vida. A qualidade de vida, no meu ponto de vista, é trabalho. Nesse trabalho te dando uma estabilidade, é você ter uma casa e é você ter uma segurança. E cada dia mais, um desses três itens já não existe. Em muitos locais aqui de Portugal, você já não tem mais segurança. Em certos locais aqui em Portugal, você já não encontra uma casa. Um próprio português já não consegue alugar uma casa num valor que dê para pagar. Em certos locais, trabalho sempre tem, mas realmente tem locais que não tem. Mas eu acho que isso não é uma pauta tão negativa, porque às vezes não tem ali, mas tem numa cidade vizinha. Mas segurança e moradia hoje é algo assim que você que está aí na telinha do lado de lá tem que estar ciente, tanto para você que pretende vir e para você que é português e para você que volta aqui,
Depois amanhã, dia 18, vai ter, talvez esse vídeo já tá no dia 18, vai ter as eleições. E antes, quando teve a última eleição, eu fiz um vídeo de alerta que como isso poderia mudar se caso um lado esse. Mas hoje em dia, cara, de um ano pra cá, eu concordo com muita coisa desse lado que eu me precavia. Por quê? Porque eu trabalho, eu pago meus impostos, eu nunca me envolvi em algo de justiça, nunca fiz nada de mal ao próximo. Eu tenho uma vida tranquila, como eu creio que você que está aí do outro lado tem, como você pretende vir para cá legalizado e ter uma vida responsável, de trabalho, de foco, de objetivo, de fé e perseverança. Quem vem para Portugal e aqui comete um crime tem que ser expulso. Não é o que os senhores querem fazer, querem cumprir, sem cumprir. Vou dizer o que nós vamos fazer. Quem está ilegal, por isso é que se chama ilegal. Por isso é que não se diz legal, é ilegal. Quem está ilegal neste país tem que sair. Quem cumpre crimes neste país tem que sair. E quem não sair bem, olhos cara a cara, quem não sair bem, sairá mal. Mariana, eu gostava. Mas tem muitos imigrantes, cara, que tá vindo pra cá e tá estragando com esse país. Que é um país que eu amo, frisando isso. É um país que eu amo, é minha segunda casa. Eu fui agora no Brasil depois de 6 anos e, cara, eu percebi o quanto eu amo esse país depois que eu fui lá. E por isso que talvez é o tema desse vídeo, é a história desse vídeo, é sobre isso. Como estão destruindo Portugal, cara. A polícia aqui não pode usar arma, por lei não pode usar arma, não pode atirar. E existem situações como essa. Não pode tocar, caralho! Não pode tocar! Não pode tocar! O que está a achar? Invasão em massa de imigrantes. Muitos imigrantes que estão vindo para cá, eu não estou falando de brasileiro, africanos ou indostânico. Estou falando daqueles que não querem trabalhar. Até porque eu tenho amigos que são de todos esses que eu falei e a maioria são trabalhadores. Porém, existe como esse do começo do vídeo, que por algum motivo, por alguma situação, tem algum tipo de benefício. Então, você que é português, você que está trabalhando brasileiro aqui, você está trabalhando, aqueles descontos todinho que você tem no seu salário, é tudo para bancar esse tipo de pessoa. Pessoas que vêm para cá para viver de subsídio, para fazer que nem o indiano falou, tô passeando. Ou pior ainda, uma das coisas que Portugal está perdendo, a sua linda cultura. Uma das coisas que também me encantou e me apaixonou nesse país é a cultura, é a base cristã que eles têm. Se você der um Google, você vê o quanto portugueses lutaram para o cristianismo prevalecer e ser elevado a todo mundo. Eu não sou religioso, eu não tenho religião, mas eu sou cristão, eu sempre declarei isso e sempre vou declarar. E independentemente, mas eles levaram como a Igreja Católica. Não tenho nada contra a Igreja Católica, não tenho nada contra nenhuma religião. O meu foco é apenas Cristo. Se você se sente ofendido por isso, talvez você não é cristão. Porque aqui na Europa não existe isso de cristão assembleano, cristão batista. Existe cristão e não cristão. Até porque aqui tem muçulmanos, aqui tem ateus, aqui tem agnósticos, aqui tem bruxos. Aqui é diferente do Brasil. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas quando eu fiz um vídeo da Bélgica, eu falei como era difícil viver num país ateu. E eu expliquei porque muitas das vezes, quando eu ia evangelizar, não queria aceitar Jesus, até pelo medo dos amigos muçulmanos. E para você que está aí do outro lado, não entende, e eu não estou querendo ser preconceituoso com os muçulmanos, pelo contrário, tenho amigos, respeito, amo, abraço, beijo. Porém, uma coisa é você vir para cá, ter sua fé e não querer importunar o próximo. Outra coisa é você vir para cá e querer extinguir a cultura portuguesa, querer acabar com
com as leis portuguesas e implementar visões e pensamentos daquela religião como uma questão autoritária. Carlos Moedas disse que a exibição da cruz cristã e o consumo de carne de porco numa zona portuguesa, onde reside uma comunidade muçulmana, pode configurar discurso de ódio. Eu só tenho uma pergunta. Se a manifestação de símbolos que fazem parte da nossa cultura podem configurar discurso de ódio no nosso próprio país, então o que é a ocupação de um espaço por outra cultura completamente distinta e em muitos aspectos antagónica à nossa? O que é que isso configura? Carlos Moedas, porque é que é lícito que outra cultura completamente distinta da nossa, em questão de valores humanos antagónica à nossa, viver no nosso país tranquilamente, mas não é lícito que portugueses manifestem a sua cultura? Como é em alguns países dessas pessoas que vêm para cá. Portugal está à beira de um colapso. O salário mínimo é de 870 euros, mas só a renda em Lisboa já passa os 1.200. A classe média paga tudo: impostos, taxas, apoios sociais, e recebe cada vez menos. Os jovens saem do país e quem fica vive com o que sobra. A imigração cresce, sem controlo, sem fiscalização, sem integração. E o mais preocupante, a soberania cultural está em risco. As nossas tradições recuam, a nossa língua cede, a nossa identidade apaga-se aos poucos e o apagão. Ficamos às escuras. Há quem diga que o governo sabe o que aconteceu, mas calou-se. Talvez por causa das eleições. Portugal está a mudar. Mas será que estamos todos a perceber para onde? Esse desrespeito desse videozinho aí foi em plena Páscoa. Ou seja, o cara subiu em cima de uma igreja, de uma cruz, de uma igreja católica, e começou a gritar Alá Akbar, Alá Akbar. Então, assim, é o mesmo. Vamos raciocinar semelhante. Vamos supor que algum evangélico vai lá no Afeganistão com a Bíblia e chega em frente de uma mesquita e começa a falar de Jesus e implementar que Jesus é o caminho e eles têm que aceitar de toda maneira. Imagine o que aconteceria com ele. Então, assim, se a cultura portuguesa ela prevalece como um país, mesmo que hoje diminuiu bastante o número de cristãos, mas a cultura é de um país cristão, porque essas pessoas vêm para cá e querem fazer como a França, onde em épocas do Ramadã simplesmente os cafés são pedidos com carinho e autoritariedade dos bairros, principalmente periféricos, onde prevalece os muçulmanos. Claro que não são todos, lembrando de certas extremidades, né? O pensamento é esse, onde eles dizem que tem que fechar o café porque tem que respeitar o Ramadã. Ou seja, tem um vídeo muito claro disso, onde o português fala, mas o português não, o francês fala, mas eu sou católico, eu não quero saber, ou você fecha ou a gente vai fechar o seu estabelecimento. Existem locais aqui na Europa, na Itália, onde são bairros periféricos em que a lei da Itália já não prevalece, a lei da União Europeia do país já não é mais a lei. A lei é a Sharia. Para quem não entende, a Sharia é a lei dos países islâmicos. Então lá pode-se acontecer tudo que acontece no país islâmico, ou seja, uma mulher tem que andar com as vestes, se acontecer tal coisa, eles fazem da forma dele. Portugal está caminhando nesse espaço. Se eles não trouxer
ou não regular essa questão da imigração, onde a gente vai parar? O Martim Muniz hoje chegou a um ponto que, se você for lá, você não sabe se você volta. E se voltar, talvez você pode perder alguma coisa, ou você pode, sei lá, se lesionar por algum maluco que tem lá. Tá entendendo? Tá tudo ali, esses bairros, principalmente do centro de Lisboa, tá totalmente entregue e tipo de pessoas de certas etnias e raças. Então, assim, é muito perigoso hoje andar no Martim Muniz. Eu vou falar por experiência própria. Eu fui no Brasil agora e eu tava muito tranquilo em andar em certos locais do que ir no Martim Muniz, principalmente à noite. E eu já passei por lá e eu tive experiência muito negativa. Eu me senti acuado. Imagine uma senhora, uma mulher. E hoje a situação lá está muito precária. E na íntegra do que aconteceu no Martim Muniz. Este turista é o primeiro que nós paramos para auxiliar. Atrás dele vem um indivíduo a segui-lo, que é um indivíduo que o vai assaltar. Ou seja, ele não sabe que vai ser assaltado em alguns segundos. Ok? Nós fizemos a nossa parte, paramos ali no Martim Muniz para ajudar aquele senhor. Vai ser assaltado. Isto é um roubo, porque foi com recurso à violência. O senhor, vão ver que agora ele cai no chão. O senhor ficou em muito mau estado quando caiu no chão. Magoou-se mesmo a sério, porque ele bateu com o nariz no chão. Nós paramos para auxiliar. Estão a ver aqui, vai sair ele a fugir aqui na traseira. Nós paramos para auxiliar. O casal russo que estava comigo fez questão de sair e ir prestar auxílio ao senhor. Eu estava a ligar para o 112, portanto, atenção que a PSP foi muito rápida a chegar, enviaram também uma ambulância para ajudar estes senhores, porque ficaram a fazer tratamentos porque estavam em muito mau estado. E vejam, vai aparecer outro indivíduo, não para auxiliar este senhor que precisa de ajuda, mas para roubar também. Vai aparecer outro indivíduo no Martim Muniz para roubar. Vejam bem quem vai aparecer a seguir. Este indivíduo vai aparecer a seguir, vai puxar a bolsa da senhora e fugir. Olhem para isto. Ele não quer saber que eu esteja ali a ligar para o 112 e que esteja ali várias pessoas. O único objetivo dele é roubar. Olha para aquilo. Olhem isto. Estão a ver? Isto não é percepções, pessoal. Isto é a realidade do Martim Muniz. Olhem isto. 2 roubos seguidos. O tempo de nacionalidade portuguesa pode aumentar de 5 para 10 anos de residência. Essa é a promessa do partido do PSD, caso ganhe as eleições em maio desse ano. Bem, então se você reúne todos os requisitos para entrar com a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, deve procurar um especialista e entrar com o seu processo quanto antes, pois só assim estará protegido caso haja uma alteração na lei da nacionalidade portuguesa. A contagem de 5 anos, que é um direito do imigrante trabalhador legal no país. 5 anos perdeu o direito de ter a sua nacionalidade portuguesa. Ah não, mas tem que ser português. Meu amigo, no Brasil, um português que trabalha lá legalmente ou que investe lá, em 1 ano ele tem a nacionalidade brasileira. Isso é um direito. A pessoa que está aqui, ela está trabalhando, ela está se dedicando e ela tem o desejo de ter uma possibilidade de ter os direitos iguais a um português. Então acho que eu não vejo nada de mal nisso. E tirar esse direito de 5 anos para 10 a 15 anos, isso é um absurdo. É um absurdo. Na Espanha, em 2 anos trabalhando legal, você tem a nacionalidade espanhola. Em outros países são 5 anos, 3 a 5 anos nessa faixa. Isso acontecendo também é algo assim que é um absurdo, porque claro que tem muitos que querem trabalhar, pegar o documento e chutar o pau da boca. Mas também tem muitos que querem simplesmente viver aqui. E também eu não julgo quem quer sair, até porque eu mesmo eu não tenho um lugar fixo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e a minha morada não é nessa terra, é lá no céu.
Então, se caso chegar um ponto que aqui não dá mais para viver, que esteja absurdo, e me dê uma oportunidade, vamos supor, na Grécia, eu vou pra Grécia, tá entendendo? Então, o governo atual quer acabar com os 5 anos. Quanto é que recebe pensão? Eu, 300 euros. Quanto é que tem que pagar Quantos anos renda? trabalhou? 200. Então como é que consegue viver? Tem que andar a mendigar. E trabalhou a vida toda? 40 anos seguidos. E só tem 300 euros de pensão? De pensão. Recebeu uma pensão mísera de apenas 300 euros, 400 euros. E você que pensa, sei lá, um dia se reformar ou se aposentar, já que a aposentadoria chama reforma, saiba que se você ganha menos de 1.000 euros, ganha o salário mínimo para baixo, se você trabalhar 40 anos, contribuir durante 40 anos, você não vai receber nem 500 euros por mês até o resto da sua vida. Existem muitos idosos que estão aí recebendo seus 300, 400 euros. Enquanto existe imigrantes recebendo, como no começo do vídeo, 700 ou até de outras etnias que não fazem nada, mete o filho na terra e estão tirando até 1.600, 1.700 de acordo com a quantidade de filhos e etc. E paga um valor simbólico numa renda. Então essas são coisas que não fazem sentido nem para nós que é imigrante, imagine para um nascido aqui. Então eu acho que como 1 mais 1 é 2, é mais nítido possível que Portugal precisa de uma mudança. E a mudança tem que ser no controle de imigração e realmente pessoas capacitadas, profissionais qualificados para pegar profissões de qualidade, porque isso vai ser bom tanto para o país quanto para o profissional, que ele não vai estar ganhando um salário mínimo, e evitar certas pessoas entrarem como está acontecendo aqui hoje. E isso pode ser mudado com o seu voto amanhã, dia 18. Vejam o que é melhor para você, mas também vejam o que é melhor para o país daqui a 5 anos, daqui a 3, 2 anos. Se hoje, com a imigração do jeito que está, o governo atual não sabe se tem 500 mil, se tem 1 milhão de imigrantes ou 1.600.000, como tem alguns dados, imagine daqui a 3, 4 anos. E desses 1 milhão e tal, é uma certa porcentagem que realmente trabalha, que realmente tira seu suor, que realmente contribui e ajuda o país a crescer. O resto vem pra cá, assim como no Brasil tem gente que quer viver de Bolsa Família, vem pra cá pra viver de subsídio. Então, meus amigos, abrem seus olhos, principalmente você, português, abram seus olhos. I go Pakistan because they are not sending me card. It's normally 60 days, but it's now 3 months. Main problem is that social give me the benefit. It's 509 euro, but I have a family. You know about over there, the rent cost more, not enough. And another problem is that cruise ship is a good job. À porta da Agência para a Integração, Migrações e Asilo estiveram centenas de imigrantes do Bangladesh, Índia e Paquistão. Muitos com filhos já nascidos em Portugal. A falta de documentos está a tornar o dia-a-dia insustentável. আসলে লিসবন ছাড়াও যে আরেকটা বাঙালি অধ্যাসিত এলাকা আছে, মিনি বাংলাদেশ আছে, সেটা আমি মিলফন্তেজ না আসলে বুঝতেই পারতাম না। সময় আমি বললাম এই মার্কেটে সব দোকান পর্তুগিজ ছিল, আপনি এখন বর্তমানে 80% বাংলাদেশি মালিকানায় সব দোকান পারে। Somos imigrantes, nós temos que se adaptar ao país, nós temos que seguir a lei do país. Eu recebo 500 euros de abono, porque sou mãe solteira, e recebo 400 euros de rendimento, que
de realização social, porque eu não trabalho, e com esse dinheiro eu alugo uma casa e depois os meus filhos vão comer o quê? Não tem que fazer com que o pai se adapte a nós. Não pode ser ao contrário. Então esse é o meu relato, esse é o vídeo de hoje. Deixa o teu like, votem com consciência e muda essa baderna que Portugal pode virar. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी Meus irmãos considerem alegria, mesmo na dor ela traz sabedoria. Provação na vida é teste da fé, todos perseverança e a alma se reveste. Perseverança tem que ter ação completa.